Bom, a gente vai fazer uma explicação sobre o Trello. Para isso, né, a gente vai criar um projeto chamado IOCRM, que vai ser um projeto para cadastro, para geração de indicadores, cadastro de empresas, usuários, né, para controlar um fluxo de vendas, um fluxo comercial e administração geral de uma empresa, né? E para isso a gente vai utilizar uma parte do modelo Kanban. O que é o modelo Kanban? Nesse sitezinho do próprio Trello tem uma introdução sobre isso, então vamos dar uma lida aqui rápida, né? Com que frequência suas reuniões de equipe começam com a seguinte pergunta? Então, do que você está trabalhando? Porque na maioria das empresas que usam metodologias mais retrógradas, mais antigas, né, obsoletas, as pessoas elas têm que ir até as reuniões para poder dizer o que estão fazendo, né? E nos modelos mais novos, em grandes empresas, por exemplo, a Embraer usa, o Itaú usa, grandes empresas utilizam. Nós temos esse modelo para que todo mundo da empresa, todo mundo da equipe que está trabalhando no mesmo projeto saiba o que está sendo feito, o que tem para fazer, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais visual. E é isso que ele fala aqui. Que o Kanban é um método visual para gerenciar e conduzir o trabalho, né? De acordo com a Atlassian, uma empresa líder em metodologia ágil, né? Então a Embraer usa, o Itaú também usa o software da Atlassian, né? No caso o Gira. Eles aplicar o Kanban significa visualizar seu trabalho, limitar as atividades em andamento e maximizar a eficiência do fluxo atual. Por que limitar atividades em andamento? Porque quando você pega muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, a chance disso dar ruim é altíssima. Então é por isso que aplicar o Kanban, você consegue visualizar aquilo que você tem para fazer, o que você está fazendo, aquilo que você já terminou. Inclusive, a gente consegue dizer assim, ó, eu já desenvolvi, agora falta me testar. A gente consegue deixar isso claro lá. Aqui, ó, igual eu estava falando para você, o método Kanban nasceu em uma fábrica da Toyota e se popularizou por times ágeis de desenvolvimento de software graças à sua flexibilidade, velocidade e eficiência, né? As premissas do método Kanban, ou seja, aquilo inicial do método Kanban, mandatório, são aplicáveis a praticamente qualquer indústria. O que justifica a metodologia é ganhar popularidade entre todos os tipos de times, como marketing, vendas, recrutamento, até mesmo operações. Então, isso aqui que eu estou te explicando, ele não é único só para software. O método Kanban foi utilizado na produção da Toyota, para a produção de veículos. Então, a gente vai usar aqui também para a produção de software, né? Porque isso aqui é agnóstico àquilo que você está trabalhando. Não importa o que você está trabalhando. O Kanban ele é um bom caminho para você visualizar o status atual daquele projeto. Até aqui ficou claro, Mi? Seu microfone está mutado. Ficou, Bi. Beleza, então fechei de novo. Vamos olhar mais a fundo. Bom, agora, o que é o Kanban? Embora o método Kanban seja bem popular hoje, ele nasceu nos anos de 1940, foi criado por Taiichi Ohno, um engenheiro e homem de negócios da Toyota no Japão. Ele tirou inspiração para a metodologia ágil do Kanban a partir da forma como os supermercados organizavam suas prateleiras. Olha que legal. Os supermercados gerenciam seu fluxo de estoque simplesmente estocando produtos suficientes para atingir a demanda do consumidor. Ou seja, os mercados eles colocam lá nas divisórias lá aquilo que vai estar disponível para o cliente, né? Tá lá. A Toyota tinha um processo parecido com o gerenciamento de inventário. Então, o Ono desenvolveu o cartão Kanban para alinhar os níveis de estoque com o uso real dos materiais para fazer os automóveis. Funcionou da seguinte maneira: os trabalhadores de chão de fábrica, né, o pessoal da produção, comunicavam os níveis de material em tempo real, passando um cartão entre os times. Olha que legal. Quando os materiais na linha de produção estavam vazios, o Kanban era passado ao depósito para informar o que estava faltando. Então, o depósito sinalizava essa necessidade ao fornecedor para enviar o estoque ao depósito. Bom, não vamos passar por tudo, mas aqui ó, temos outros tipos de formas de administração também. E no futuro próximo a gente vai falar sobre o Scrum também. Eu fiz um curso também, então consigo dar uma boa base, porque lá no trabalho a gente usa isso. Bom, aqui. Agora vamos na parte de como usar o Kanban. O Kanban é um fluxo de trabalho visual. Ele usa um quadro, físico ou digital, no nosso caso digital a gente vai usar o Trello, né, para planejar e acompanhar as tarefas. Um quadro Kanban usa cartões, colunas e o conceito de melhoria contínua para controlar e engajar a equipe no trabalho. Então usa cartões e colunas, né? David Anderson, um dos avós dessa metodologia, definiu um modelo para quadro Kanban. Ele tem 5 componentes: sinais visuais, que são geralmente os cartãozinhos, cards, né? Colunas ou listas, limite de trabalho em andamento, comprometimento e prazo de entrega. Aí aqui, ó, um dos fluxos de trabalho Kanban mais simples
em comum, né, é fazer, são esses carinhas aqui, ó, essas colunas, a fazer, fazendo e feito. E quaisquer outras listas adicionais, dependendo da complexidade do projeto. Vamos usar esse quadro do Trello para entender a fundo cada elemento do Kanban. Olha só que legal. Isso aqui já é feito para software, isso aqui eu tenho certeza. Porque ele já está falando conceitos de software aqui, revisão de código, por exemplo, fase de teste. Olha esse aqui, você consegue ler, Mi? Mi? Consigo, fica bem pouco embaçado as letrinhas minúsculas, mas Tá. o backlog tá aí, certinho. Tá? Backlog, isso. Então, o backlog, vamos dizer assim, que é as tarefas que precisam começar a ser desenvolvidas em algum momento, certo? Essas tarefas precisam começar a ser desenvolvidas em algum momento, quando elas pegam para, vamos dizer assim, eu tenho uma tarefinha 1, então essa tarefinha 1 ela estava no meu backlog, ou seja, estava na minha lista de coisas para fazer. Mas aí, eu foi priorizado, então agora eu preciso fazer essa tarefinha, sei lá, como se fosse criar uma nova tela. Vou criar a tela de cadastro de usuários. Aí eu trago ela para o design. Aí no design eu vou descobrir, tipo assim, o que, que eu preciso nessa tela? Quais são os campos que eu preciso? Que tecnologia que eu vou usar? Então, quando eu defino tudo, que a gente chama de requisitos, quando a gente elabora a pesquisa, faz lá, conversa com o cliente, fala assim, como é que você quer a telinha? Você quer desse jeito? Que campo que você precisa? Por que você precisa disso? Que cor que você quer? Olha, eu vou fazer assim, tal, vai ficar desse jeito. Essa vai ser a interação do mouse. Quando você clicar aqui vai acontecer isso. Quando você define tudo, aí você começa a fazer. Porque você não pode começar a fazer, sem que você tenha tudo bem definido o que você tem que fazer. Senão você não sabe. Senão vai gerar retrabalho. Você faz tudo, aí depois o cliente fala assim, não era nada do que eu queria. Então você tem que voltar para a etapa de design e voltar a fazer de novo, entendeu? Então isso não pode acontecer. Então por isso que a gente faz essa parte de design, de requisitos, de levantamento antes, e depois nós começamos realmente a tarefa. Aí entra nessa partezinha aqui do a fazer, é uma nova coluna, né? O a fazer é quando você já tem, tipo assim, a tarefa ela já foi priorizada, então ela saiu do backlog, você já refinou essa tarefa, né? Então você já entendeu o que tem que fazer, aí você vai deixar na sua lista de coisas para fazer realmente. Essa listinha de a fazer, qual que é a diferença do a fazer para o backlog? Para o a fazer, você realmente vai fazer. Você vai começar assim que você tiver um tempinho, entendeu? Você vai puxar ela para em andamento. Enquanto você estiver desenvolvendo, estiver tendo problemas, aí você vai ter que conversar com o cliente de novo, mas você está naquela tarefa. O seu tempo está naquela tarefa. Beleza. Aí você fala para mim, Gabriel, terminei a minha tarefa agora, eu preciso da sua revisão. Aí eu pego esse mesmo cardzinho e jogo ele para essa etapa de revisão de código, que é onde eu vou ver se aquilo que você desenvolveu estava de acordo com o que o cliente pediu e se o jeito que você desenvolveu o seu código ele está bem feito, entendeu? E isso eu consigo ver também nessa etapa de revisão de código. Uma vez que eu falei, mim, não tá legal. Aí o que você faz? Você pega e volta para em andamento. Corrige o que eu falei para você, joga para revisão de código de novo. Eu vou só dar uma olhadinha e falar assim, não, você corrigiu aquilo que eu falei para você. Show de bola. Então, beleza. O que a gente faz agora? Passa para a fase de teste. A fase de teste é a hora em que, por exemplo, o seu cliente ele vai dar uma olhadinha, ele vai clicar em cima. Não vai ter dados reais lá ainda, mas ele já vai conseguir. É tipo esse que você fez, Mid, dessa base de dados em memory, entendeu? Os usuários eles não estão sendo criados de verdade, mas já dá para testar como é que a tela vai ficar realmente. Então, depois dessa fase de teste, o cliente aprovou, então é o momento de você passar para concluído. Tá vendo que aqui, Mi, se você tiver 30 tarefas no backlog, 10 tarefas em design, 4 tarefas a fazer, você consegue ver tudo de forma muito visual aqui? Então, essa é a diferença do Kanban, ele facilita o nosso trabalho. Então, agora, ficou alguma dúvida nisso que eu expliquei para você? Ficou não, Bi, ficou tudo certinho. Tá bom. Então, Bem explicadinho. isso é uma coisa que você não pode esquecer. O Kanban, o método Kanban é uma coisa que você não pode esquecer. Você não precisa saber tudo. Se você quiser saber, muito melhor. Mas você não precisa saber tudo, mas você precisa saber por que ele existe, certo? Para facilitar o desenvolvimento de um projeto, o gerenciamento de um projeto, para ficar tudo mais visual, entendeu? Para que todos da equipe saibam o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos pensar assim, vamos começar a criação das nossas listinhas, tá bom? Vamos pensar assim, Mi. Vamos criar aqui o que a gente chama de backlog, certo? Então, nós criamos uma listinha aqui chamada backlog. Então, eu cliquei em cima e criei a backlog, beleza? Da backlog, eu não vou criar um de refinamento. Eu vou colocar direto em a fazer, que a gente também chama de to do, certo? Depois, eu vou colocar em desenvolvimento, que a gente também chama de doing.
certo? E depois eu vou colocar uma feito, que a gente também chama de done. Tranquilo? Eu não te vejo. Beleza. Então agora, vamos pensar assim. Você, digamos-me que eu seja agora o seu cliente, certo? Na verdade, vamos dizer que o pai é o nosso cliente, beleza? E eu vou começar aqui a fazer como se fosse uma telinha para ele, para a gente começar a entender aquilo que ele precisa. Aí o que ele vai falar? Vamos dizer que ele esteja aqui do lado falando assim, ó, eu preciso de uma telinha, e essa telinha tem que ter os campinhos para eu poder cadastrar o nosso cliente e tal. E o meu cliente ele vai ter CNPJ, aí eu vou ter o nome da empresa, certo? Aí eu vou ter o representante, ou seja, a pessoa, que eu vou ter o representante, eu vou ter o CPF da pessoa, certo? Então, isso aqui, eu vou ter um botãozinho cadastrar, e sempre que eu aperto em cadastrar aqui, tem que aparecer num gridzinho aqui embaixo, numa tabelinha aqui embaixo, certo? Essa tabelinha vai ter várias colunas, as colunas vão ser justamente aqueles campinhos que eu coloquei aqui em cima. Beleza, aqui a gente acabou de fazer o que a gente chama de wireframe. Esse wireframe ele não chega nem a ser um protótipo, mas é realmente um desenho, um papel de pão mesmo daquilo que o cliente está precisando, né? Então aqui a gente consegue ter uma ação. Então essa aqui é a ação de cadastrar, beleza? Então aqui é a ação de cadastro. Então aqui vai ter uma inteligência nesse botão de ação de chamar uma API, por exemplo, né? Então esse aqui é o nosso front-end, beleza? O nosso front-endzinho aqui, então vou escrever aqui front-end. No nosso front-end vai ter essas ações. No nosso back-end, a gente já consegue identificar duas coisas que precisam ser feitas, né? Uma rota, back-end. Então, a gente vai precisar criar uma API, certo? E na nossa API, a gente vai ter uma rota para cadastro. Então, vamos lá dizer assim, isso aqui é para cadastro de empresas, né? Então, vamos escrever aqui empresas. Então, esse aqui é o cadastro de empresa. Então, a gente vai ter no nosso back-end uma controller de empresas, né? E a gente precisa ter uma rota post para cadastrar, certo? E get para obter. Então, aqui a gente já identificou que a gente precisa ter dois endpoints, duas rotas, certo? Então, a gente precisa dessas rotas. Por que a gente precisa dessas rotas? É assim que a gente vai pensando já, Mi. Agora você já tem uma visão melhor disso. Então, eu tenho uma ação de cadastro. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar o meu post. Depois que eu apertei em cadastrar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um get aqui. Então, aqui eu tenho uma outra ação. Ó. Tá claro até aqui, Mi? Tá sim. Agora tá começando a fazer sentido as coisas, né? Por isso você sempre ensina 10 coisas e lá na frente você fala, lá na frente você vai entender. Exatamente. É porque fica mais fácil. Quando você não sabe o que é API, você não sabe o que é rota endpoint, você não consegue ter uma noção. Tipo assim, se eu falar para você isso aqui, não, numa telinha você precisa de um back-end e um front-end. Você fala, o quê? Por isso você precisa saber o outro primeiro. Exatamente. Agora você vai ver a utilidade de saber aquilo lá. Então, nesse wireframe, a gente já conseguiu identificar, Mi, que a gente vai precisar de uma rota de empresas. Aí é a hora de você questionar. Mas você só pode cadastrar? Não, eu quero editar também. Você quer editar também. Entendi. Então, como é que você quer que edita? Eu quero que tenha um botãozinho aqui de editar. A última coluna tem que ter um botãozinho de editar. Então, essa aqui é uma nova ação. Essa aqui também é uma ação, certo? De editar. Aí você pergunta para ele, mas e aí, você vai editar onde? Numa tela nova? Não, eu queria que aparecesse nesses mesmos campos aqui, ó. Então se o senhor clicar nesse carinha 1, aqui com, sei lá, o nome, o CNPJ 123, o nome é Shibata, e o representante é o seu Hernando, o CPF é 345. Se o senhor clicar em cima desse botãozinho de edição aqui, tem que aparecer tudo aqui em cima os campinhos, né? Entendi então, maravilha. Então a gente já consegue identificar que nós precisamos também de uma rota de get empresas, só que ela não vai ser uma get empresas normal, ela vai ser uma get empresas passando o ID. Porque na hora que a gente for fazer uma edição, a gente precisa obter essa empresa inteira aqui
para poder trazer os campinhos para cá. Concorda? Mi. Sim. Ó, se você não está entendendo, é hora de você falar, hein? Aí, uma vez que a gente trouxe as informações para cá, o cliente ele foi lá e apertou em salvar, certo? Quando ele vai cadastrar, o botão tem que ficar cadastrar. Quando ele vai editar, tem que ficar salvar aqui. Então, nós temos uma outra ação aqui. Nós temos uma ação de cadastro e nós temos uma ação de salvar. O salvar, ele não vai ser um post, ele vai ser um... Mi? Oi. O salvar, ele não vai ser post. O que, que ele vai ser? Porque a gente está Get. editando. Hã? Ele vai ser um get. Ele vai ser um put primeiro, depois um get. Não me perguntei isso. Ó. O que, que eu perguntei? Quando a gente fez um get, vamos lá, o cliente ele apertou aqui para poder editar. Então a gente foi lá, deu um get by ID, certo? Obter pelo ID e trouxe todas as informações dele para cá. Aí o nome do Hernando não é mais Hernando aqui. Mudou o gerente, então não vai ser mais nem esse. Aí ele foi lá e alterou de Hernando para José e o CPF mudou também. Então, na hora que a gente aperta aqui o botão salvar, qual que é a ação que vai ter no back-end para isso? Post, get, put ou delete? Oi? Um put. Muito bom. É um put, porque a gente está mandando uma edição. Bem lembrado. Então você está esperto. Aí aqui no put, ó, o que a gente tem que fazer? A gente vai mandar empresas também, certo? Vai ter um ID. Só que aqui a gente vai ter um JSON. Assim, da mesma forma que aqui no post, a gente tem que mandar um JSON, certo? Maravilha, amigo. Perfeito. Mas e uma hora que ele quiser fazer exclusão de empresas? Aí ele acabou de criar uma regra. Não, uma empresa ela nunca vai poder ser excluída. Ah, então entendi. Então aqui ó, a gente não vai fazer um delete. Porque a regra de negócio, ó, agora você já está entendendo o que é uma regra de negócio. A regra de negócio é que ninguém nunca possa excluir uma empresa. Então isso aqui é uma coisa que não pode. Chegamos à nossa primeira regra de negócio. Então agora você já está entendendo o que o seu cliente quer. Aí você vai perguntar para ele, porque tudo que o cliente fala, é bom você entender por que ele está falando isso. Entendeu? Porque às vezes no sistema você vai ter que criar uma regra separada. O cliente fala assim, não, eu não posso excluir nenhuma empresa, porque a gente não pode perder a nossa base de dados de jeito nenhum. A nossa base de dados de nossas empresas é a coisa mais importante que nós temos aqui. Aí você fala, opa, se é a coisa mais importante que ele tem, a gente precisa fazer backups dessas informações. Então, quando a gente faz um cadastro, aí você já consegue saber, Mi, quando a gente vai cadastrar, a gente cadastra em algum lugar, concorda? Uhum. Qual que é o nome do lugar que a gente cadastra as informações? Banco de dados. Muito bom, Mi. Meu orgulhinho. Bom, aí nós temos aqui, no nosso back-end, nós temos a pontinha do nosso banco de dados aqui, certo? O nosso banco de dados, a gente vai trabalhar com o SQL Server. Aí você vê se o cliente ele tem condições de estar pagando um SQL Server, se ele tem condições de estar pagando outro banco de dados, porque banco de dados não é uma coisa muito barata. Mas nós vamos colocar aqui banco de dados. Aí no nosso banco de dados a gente já entende que a gente precisa... Porque o banco de dados, Mi, o que é um banco de dados mesmo? Ele é uma biblioteca de armazenamento de dados. Isso. Informações. Exatamente. Então, ele é um local para você armazenar informações e ele é composto de algumas coisas. O que tem dentro de bancos de dados? Tabela, colunas. Muito bom, beleza. Então, vamos pensar aqui, Mi. O que você acha que você precisa criar para poder salvar as empresas? Dentro do banco de dados? Para poder salvar as empresas. Mas na verdade o banco de dados ele já vai salvar. Não, você não criou nada ainda. Você não configurou o banco de dados. O banco de dados está limpo, não tem nada lá. Como é que você vai salvar? Mi, você acabou de falar. O banco de dados ele é composto pelo quê? Uma tabela.
Tá, você criou a tabela de empresas em algum momento aqui? Não, Então o que está faltando, Mi? Atenção. criar a tabela de Ótimo, então beleza. empresas. Então a gente precisa criar a tabela de empresas. Muito bom. Aí dentro da tabela de empresas, a gente vai ter algumas coisinhas aqui. O que que são? O nome O que da que são essas empresa informações que você está falando? são colunas. Ótimo. Então, o colunas, certo? Ou campos também que a gente pode falar. Aí a gente vai ter que espelhar aquilo que o cliente está vendo ali no banco de dados dele, ó. Então, beleza, a gente vai precisar de CNPJ, beleza? Vamos precisar de Uhum. nome, a gente vai precisar do representante Isso aqui. e do CPF. A gente precisa de mais alguma coisa? Não. Errado. ID. Muito bom, a gente precisa do ID. Então, essa é uma informação que a gente vai precisar aqui também, tá vendo? Então, beleza. Então, aqui, ó, nas colunas, a gente criou essas coluninhas aqui, onde o ID é o nosso identificador único. O que eu sempre faço na hora que eu vou criar uma base de dados é sempre criar um campinho lá para data de criação. Para a gente poder controlar quando Isso que mesmo. foi criado aquele registro, entendeu? Então, beleza. Então, nós temos a nossa tabela de empresas e nós temos as nossas colunas, Mi. Olha que da hora. Então, agora, nós vamos ter o nosso back-end se comunicando com o banco de dados, certo? E o nosso back-end se comunicando com o nosso front-end. É Meu. assim que funciona o sistema. É assim que funciona o software. É assim, Mi. Então, agora, a gente já refinou, então você já sabe o que tem que fazer. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que nesse momento que a gente estava fazendo, ó, tem algumas tarefas aqui no backlog. Criar tela, cadastro de empresa. Beleza? Criar tela de login. Criar tela de cadastro de usuários. Criar tela de login, criar tela de cadastro de usuários. Então, vamos pensar em mais alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Aí aqui, ó, o que a gente pode fazer? Quando a gente começa a entender um pouco mais as tarefas, né, você já consegue colocar ela aqui no a fazer. Aí a gente arrasta o cardzinho assim, tá vendo? Ah, e antes disso, quando a gente vai para fazer, aí a gente vai ver o seguinte. Deixa eu convidar você, Noemi. Quando eu acabei de convidar você, é só você entrar aí depois. Quando você estiver aqui, eu consigo falar para você assim, ó, você está vendo minha tela, né? Tô. Se eu consigo falar para você assim, ó, quem vai desenvolver isso é a Noemi. Tá vendo? Então fica o seu nomezinho aqui. Eu consigo bater o olho e saber que é você que está fazendo. A criação da tela de login é uma coisa mais complexa. A gente vai fazer a tela de login baseada em Facebook, em Google. Então vamos deixar, pode deixar para mim, para que eu faça. Entendeu? Aí a criação da tela de cadastro de empresas, aí você já sabe o que tem que fazer. Ó. Aí você coloca aqui, por exemplo, um checklist. Aí você fala assim, então beleza, o que eu preciso começar a fazer aqui? Então eu vou ter um checklist para front-end. Olha que legal, Mi. Tá vendo? É assim que funciona, na vida real. Checklist front-end. Aí aqui eu vou falar assim, bom, beleza, o que eu preciso? Eu preciso da criação da tela. Inclusão dos campos. Que campos que a gente está falando, Mi? CNPJ, nome, Representante. responsável, representante e CPF. Beleza. Aí depois a gente precisa de mais alguma coisa. Ah, mas eu esqueci. Aí o que você faz? Você consulta os desenhos que você fez. O que mais que a gente precisa na tela? De um ID. Não, é de um botão de edit. De editar, fazer informações. Botões de criar e salvar. Aí o que mais que a gente precisa? De uma. De Oi, uma? tabela. Muito bom. Tabela para exibição das empresas cadastradas. Assim que você tem que fazer, ó. Porque aí você vai bater o olho daqui a um mês e você vai saber o que tem que fazer ainda, entendeu?
criação e diagramação da tela. Porque é a hora de você fazer o CSS, deixar, ver, tipo assim, como é que você vai deixar, se você vai fazer um risco aqui, qual que vai ser a estilização dos campinhos, entendeu? Então, beleza, criação e diagramação da tela, inclusão dos campos, botões de criar e salvar, tela para exibição das empresas cadastradas. A gente precisa de mais alguma coisa aqui no front-end? Não. Precisamos sim. Aí é a hora da gente fazer. Ah, não, tá certo. Vamos dizer que aqui dentro da tabela para exibição das empresas cadastradas já esteja quase tudo. Beleza, Mi, olha só que legal. Então a gente consegue dizer que a nossa tarefinha, ela está gerando aqui, ó, criar tela de cadastro de empresa, ela está gerando várias outras tarefinhas aqui embaixo, entendeu? Então aqui, por exemplo, eu posso criar agora uma checklist de back-end. Checklist de back-end. Beleza? No checklist de back-end, o que você acha que vai precisar criar ali, baseado nisso que a gente conversou? Uma API, no caso, aplicação. Beleza, criação da API. Que mais? Um back-end com post, com as rotas post, get, put. Como é que é o nome disso que tem post, get, put, delete dentro? As rotas. Isso, as rotas elas estão dentro de um arquivinho. Como é que é o nome desse arquivinho? Controllers. Muito bom. Ai, que orgulhinho. Criação da controller de empresas. Depois que você cria os controllers de empresas, o que você precisa fazer, que você falou? Criar as rotas. Criação da rota de cadastro de empresas. Depois, criação da rota de De obter empresas. Obtenção. isso, criação da rota de consulta. Consulta de todas as empresas. Que mais? Consultas pelo ID. Muito bom. Criação da rota De consulta. de consulta de empresa. Baseada no ID ou pelo ID? Isso, a gente coloca direto pelo ID. Que mais? Edição. Isso. Criação da rota de edição da empresa. Então aqui também a criação de cadastro de empresa, né? Enviando o JSON. Na verdade você não precisa, porque isso aqui é um cardzinho, por exemplo, que o pai ele vai conseguir observar. O pai não, né? O cliente vai conseguir observar. Ele não vai entender o que é JSON. Exatamente. Então isso aqui ele vai conseguir saber o que é. Muito bom. Então é assim que você tem que fazer, ó, porque quem olhar isso aqui vai ser o gerente de projetos, vai ser o gestor de projetos, vai ser o cliente, entendeu? Dependendo do tamanho do projeto que você está. A gente precisa criar mais alguma coisa na API? Na API. Bom, se ele tiver a restrição de regras ali que não pode deletar a empresa, então não mais. Muito bom, perfeito, amigo. É isso aí. Porque você tem que seguir exatamente essa risca aqui, não pode fazer nada da sua cabeça, entendeu? É assim que funciona. Bom, aqui na base de dados, você vai precisar fazer alguma coisa aqui? Sim, O quê? banco de dados. Certo. Então vou criar mais um outro. Checklist. Isso aí, checklist de BD. BD. Checklist de BD, o que você precisa fazer ali? Criar uma tabela da empresa. Beleza, o que mais? Criar as colunas barra campos. Quais são? CNPJ, nome, responsável, representante na verdade, e CPF. Acabou? ID. Acabou? Qual campo que eu falei pra você que é bom quando a gente cria? Data de criação. Sempre bom.
É que esse é novo, não. Qualquer coisa. E é isso, amigo. Agora nós já temos definido o que, que a gente precisa fazer. Mas algumas coisas já estão feitas. Eu sei, a gente vai chegar lá. Agora você consegue dizer assim, ó, a fazer. Mas, se a gente for parar para pensar, por que, que a gente está colocando tudo isso aqui dentro? Ó, criado de tela de cadastro de empresa. Porque isso aqui não tem como a gente testar de forma separada. Concorda comigo? É, tudo tá ligado um com o outro. Exatamente, tudo está ligado um com o outro. Então, o que que você, quando a gente vai criar, tipo assim, uma tarefa, não é nem uma tarefa, é uma funcionalidade. A tela de cadastro de empresa ela é uma funcionalidade, enquanto as tarefinhas é isso que a gente colocou aqui direto. Então a gente consegue, por exemplo, atribuir, eu que sou uma, deixa eu ver, isso aqui já é claro, né, pro Trello Business, mas você consegue, por exemplo, que eu não tenho Trello Business, mas no Trello Business você consegue colocar aqui por usuário. A gente não precisa fazer isso. Mas aqui a gente consegue falar assim, Mi, o que, que a gente já fez da tela de cadastro de empresas? A primeira a gente já fez, a criação do design. Então, o que, que você vai fazer? Você vai arrastar aqui, entra aí na sua máquina agora e compartilha a sua tela comigo. Aí é a hora da gente trazer esses carinhas para cá. Certo? Você viu que eu arrastei o cardzinho aqui? Bem, Beleza. E aqui dentro a gente fala assim, Mi, você já fez a criação e diagramação da tela? já. Cheque. Inclusão dos campos, você já fez? Já, não especificamente esses campos, outros muitos que ele pediu, mas já. O que mais que ele pediu? Ele pediu nome da empresa, CNPJ responsável, pediu. Beleza, Mi. Vamos dizer que você já fez a inclusão dos campos, que você já fez o botão de criar. Depois eu coloco. Tem como editar depois Tem. as coisas? Tá. Então depois eu arrumo. Beleza, você fez aqui o que precisava. Os botões. Menos a edição. A edição a gente ainda não fez o botão de edição, né, tá? A gente já fez o botão de criação. Então, Cadastrar. botão de criar. Tá feito. Botão De edição. Calma aí. Editar na tabela. E botão de salvar na tela. Esses dois caras vão ser uma mesma coisa. Aqui vai ser um botão de criar, certo? Uhum. Criar empresa. Botão de editar na tabela. Então, na tabelinha ela vai ter uma coluna, na última coluna. Na verdade, não seria botão de cadastrar? Pode ser. Cadastrar. Que daí fica mais relacionado ao que tá na telinha. Só que quando você fala que você vai fazer o botão de cadastrar, você já tem que fazer a ação batendo no back-end, entendeu? Bom, beleza. Mas, o que a gente ainda não conseguiu fazer, no caso de salvar, né? A gente não fez a edição ainda. Isso aqui não está feito ainda, ó. Botão de editar na tabela e botão de salvar na tela. E consulta, né? Consulta das empresas cadastradas. Consulta de todas as empresas cadastradas. E consulta de empresa por ID. Para edição. Esse aqui você já fez, não já? De empresa cadastrada, sim. Aí, claro, aqui em cima já tem, né? Eu não preciso colocar de novo. Excluir. O da edição. Consulta de empresa por ID a gente não fez ainda, tá vendo? Botão de editar na tabela e consultar empresa por ID. Tá vendo? Assim a gente vai refinando. Menos. Salvar. E aqui embaixo, claro, botão de salvar a edição.
Beleza, isso é o que está faltando. Vamos no back-end agora. Você já fez a criação da API? Já. Beleza, criação. Já também. Uhum, Da rota, da consulta, da edição. uhum. É só porque lá tem a consulta, tem a da exclusão, né? Tem o delete. Então você vai tirar de lá. Ah, não. Pode manter lá mesmo. Isso aqui é mais fictício. É mais uma coisa para poder saber que tem regras. Uhum, E quando o cliente especificar, uhum. Bom, nós vamos beleza. colocar. Criação de rota de consulta. Criação de rota de consulta de empresa pelo ID. Você não Então fez você também vai ainda. acrescentar aí, já como é uma coisa. De rota. Beleza. De exclusão você já fez? Só que você não fez aqui em cima. Botão de exclusão na tabela. Não fiz. Maravilha. Bacana mesmo. Criação de rota de consulta de empresa, de edição. Legal. Criação da tabela de empresa você já fez? Já. Só que você fez separado, né? Você não fez integrando ela com. Não, a gente ainda Então, não fez beleza. essa Então a gente vai dizer parte. que a gente ainda não fez. Olha aí que legal, man. Que da hora. Então agora você tem 9 tarefas de 16 já prontas. Você já passou da metade. Isso é muito legal. Ui, que bom. E eu consigo definir uma data para você entregar essas coisas. Então você tem, por exemplo, nós temos para terminar isso aqui até o dia 23, até o dia 30. A gente agora tem uma data, tá vendo? Dia 30 de julho. Tudo tem que estar pronto. Dessa parte do cadastro das empresas, entendeu? Só que isso aqui eu sei que vai estar pronto antes. Então eu vou colocar aqui no dia 23. Que a gente ainda tem mais 2 aulas até lá, então teoricamente dá tempo de acabar. Beleza? Nossa. É uma aula por semana, né? Ah, é verdade, pra todos nós. Bom, criação da tela de login, cadastro de usuários, a gente ainda não pensou. Mas vamos focar nessa parte da tabela de empresas aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, e é claro, a gente consegue converter tudo isso aqui em cartõezinhos. Ó. Então o que a gente pode fazer? Apesar que tá legal assim, desse jeito. Bom, quando a gente trabalha em sistemas grandes, normalmente o pessoal controla a partir desse sistema chamado Gira. O Gira é um cara gigantesco também para controle disso. Então, quando a gente vai usar o Azure ou Azure, tanto faz. Tem uma visão aqui de projetos dele também. Então a gente consegue controlar aqui. Deixa eu ver Kanban. O Azure antes eu achei que ele era tipo um computador que nem tem a parte do Windows, as pessoas que têm outros computadores. O Azure, ele é muito grande. O Porque em Azure, alguns cursos ele... que eu já fiz na digital, ele sempre especifica 3 tipos Aqui, de ó, que coisa para legal. você fazer. Agora você já sabe. Ready for development, pronto para começar o desenvolvimento, em testes pelo cliente, aprovado pelo cliente. Tá vendo aqui que legal? Ele é como se fosse um Trello melhor. É, vamos dizer assim, ele não tem comparação com o Trello. Ele é uma ferramenta muito mais poderosa, mas é porque ele é realmente para empresas maiores. Eu tenho um aqui, por exemplo, deixa eu ver se dá para te mostrar. Esse aqui é do avaliação de atendimento, ó. Então, ele tem uma etapa aqui de pipeline, que é o que a gente chama. Então, aqui é cada uma das etapas que ele faz para poder publicar a aplicação nesse endereço aqui, ó, do próprio Azure. Então, a gente consegue configurar, por exemplo, para quando eu fizer um commit lá no GitHub,
Sabe aquele commit que a gente faz? Sei. Quando eu fizer um commit lá no GitHub, ele acionar o Azure DevOps aqui. Então ele faz Ai, que isso. da hora. É assim que funciona. Então eu fiz uma conexão do meu GitHub aqui, ó. Então, vamos lá no GitHub. Bom, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o código, mas eu tenho também uma conexão com o Azure. Então aqui, deixa eu ver se é onde tá. Tá vendo aqui, ó, eu tenho um webhooks. Isso é o que a gente chama de webhooks. É quando eu faço um commit aqui, ele manda um webhook, ou seja, como se fosse uma conexão com o Azure DevOps para poder avisar o Azure que eu Que subi uma você. versão nova aqui no meu código. Aí ele atualiza lá também direto. Vamos dizer assim, tipo assim, vamos fazer aqui para você ver. Eu vou adicionar um readme aqui, adicionar um arquivo de texto aqui que você já conhece, certo? API para gerenciamento de avaliações das empresas. Vamos lá. Desenvolvido em .NET Core 3.1 com MongoDB. Na base de dados dele é MongoDB. Maravilha. Aí aqui a gente dá um preview, como é que vai ficar. Beleza. Vamos colocar aqui também URL de conexão, caso a pessoa queira, né, saber onde que está publicado o sistema. Aqui. URL, né, da aplicação. E, claro, o URL da API. Então, aqui nesse docs, a pessoa vai conseguir ter acesso ao Swagger. Beleza, a API está aqui e a aplicação está aqui. Aí eu vou fazer assim, ficar mais bonitinho. Legal. E agora eu vou fazer... vou fazer direto na master sim. Porque só eu estou trabalhando nesse projeto, né? Então, quando eu faço um commit direto na master, ó, create readme, beleza? Vou alterar alguma coisa? Não. Commit new file. Agora eu acabei de fazer um commit, ele já reconheceu, e daqui a pouco ele vai acionar um webhooks, igual eu te mostrei aqui agora, esse webhooks. Muta seu microfone. Aí ele vai acionar um webhooks daqui a pouquinho, para poder dizer para o Azure que eu acabei de subir uma nova versão. Aí aqui, ó, tá vendo que ele já iniciou? Já tá dando um running aqui, ó. Então ele já identificou meu commit, tá vendo que era create readme.md. Se a gente for ver aqui, ó, ele já tá rodando o build aqui, tá vendo? O que é esse build? É onde ele pega aquilo que eu fiz na minha API, .NET Core, e aquilo que eu fiz no front-end em Angular, e ele é como se ele juntasse um pacotinho para poder subir realmente no servidor. Então essa versão que a gente está olhando aqui, ela ainda não está atualizada, mas daqui a pouco ela vai estar. Entendeu? Aí, ó, ele faz todas as etapas dele aqui. Então aqui a gente consegue controlar realmente o nosso deploy, aquilo que a gente publica do nosso sistema, do nosso software. Entendeu? Isso que a gente vai fazer também junto depois. E é claro, o banco de dados dele está no Atlas. Então, deixa eu só ver se eu consigo acessar. Mongo cloud.mongo. Aí o meu banquinho de dados ele não está no SQL Server, porque o SQL Server é caro e eu não pretendo pagar agora. Então, para isso eu usei o MongoDB.